Aqui estamos e nesta aula 5 teremos 2 tópicos: colocação pronominal e concordância verbal. Na tela. Colocação pronominal. Este assunto, também conhecido como topologia pronominal, consiste em ter esses pronomes me, te, se, nos, vos, o pronome o e as variantes a, os, as e o pronome lhe e a variante no plural lhe. Eles são o quê? São pronomes oblíquos, átonos. Pronomes oblíquos, átonos. Devo tê-los antes do verbo, após o verbo ou entre a palavra verbal? Bem, se eu os puser antes do verbo, eu tenho a próclise. Se eu os puser após o verbo, eu tenho a ênclise. E, estando entre a palavra verbal, eu tenho a mesóclise. A mesóclise também é conhecida como tímese. Tímese é o mesmo que mesóclise. Ok? Então, eu tendo esses pronomes antes do verbo, o pronome estará proclítico ao verbo. Após o verbo, o pronome estará enclítico. E entre a palavra verbal, o pronome oblíquo átono estará mesoclítico ou timético. Bem, vamos às observações. A primeira vocês têm aqui nesse retângulo que eu acabo de fazer. A próclise pode ser empregada, desde que não inicie orações. Eu não posso iniciar a oração com qualquer um desses pronomes. Me dê uma chance, já está errado. Ok? Te vejo amanhã, já está errado. São coisas comuns no dia a dia. Me conceda uma parte, já está errado. Conceda-me uma parte. Dê-me uma chance. Vejo-te amanhã. Enfim, não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Agora, eu pus uma ressalva. Todavia, olha o que está escrito no retângulo. Todavia, existindo termo atrativo, a próclise deve ser usada obrigatoriamente. Ok? É bom complementar. Havendo termo atrativo, a próclise deve ser usada obrigatoriamente. E aí você tem a relação dos termos atrativos. Qualquer advérbio é termo atrativo. Palavras negativas, termo atrativo. Pronome demonstrativo, termo atrativo. Pronome relativo, conjunção subordinada, subordinada, coordenada não. Frases optativas, pronome indefinido, frases exclamativas, frases interrogativas e verbos no gerúndio quando precedidos da preposição em. Vamos a exemplos. Não se animou com as novidades que se consolidaram através de relatórios. Veja, sabemos que o não é um termo atrativo. Não é um advérbio. Advérbio é termo atrativo. É ele que justifica a próclise. Não se animou. Com as novidades que se consolidaram. Esse que é pronome relativo. Veja que o conectivo está sendo empregado para representar o termo anterior, novidades.
novidades se consolidaram através de relatório. Bem, pronome relativo está na relação, é termo atrativo, exigindo a próclise. Alguém o considerou hermético. Alguém é pronome indefinido. Também caracteriza a obrigatoriedade da próclise. Em se tratando de opacidade, verbo no gerúndio, precedido da preposição em. Então, na tela, você só tem emprego de próclise. Em meio a quê? Em meio ao uso de termos atrativos. Né? Você vê a próclise aqui, aqui, é isso? Pronome oblíquo o e o pronome se. Tá claro? Kátia se preocupou quando a chamaram de irresponsável. Veja, Kátia é nome próprio. Nome próprio não é termo atrativo. Substantivo próprio não é termo atrativo. Não é isso? Mas o que é que ocorre? Raciocina. Quando o termo anterior não for atrativo, que é o caso, a próclise não é erro. Por que não é erro? Porque eu não estou iniciando a oração com pronome oblíquo. Eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo. Eu não estou iniciando. Então, Kátia se preocupou, correto. E se você dissesse, Kátia preocupou-se quando a chamaram de, e continuasse, inclusive, também não estaria errado. Também não estaria errado. Veja que eu já encontrei em prova pública o uso da próclise em meio a um termo antes empregado que não constituía a condição de termo atrativo, que é o caso. E a comissão CESP dizendo ao candidato que havia próclise, determinada linha do texto. Vamos supor que essa expressão, Kátia se preocupou, esteja na linha 10. Ele vai e diz, na linha 10 temos próclise? Temos. Podemos usar a ênclise. Errado. Não é podemos usar ênclise. É devemos usar ênclise. A ênclise é o que eu devo usar. E com isso você está dizendo que a ênclise tem precedência. A próclise é o que eu posso usar. A ideia é essa. Quando o termo anterior não for atrativo, o que é que vai acontecer? A próclise é o que eu posso usar. E a ênclise é o que eu devo usar. Isso quando o termo anterior não for atrativo. Pois bem, Kátia se preocupou quando a chamaram de irresponsável. Veja que essa oração que eu vou pintar na cor amarela, quando a chamaram de irresponsável, já que vimos o assunto período, é a oração subordinada, não é isso? Lembra? É a oração subordinada adverbial temporal. Vamos lá. Oração, toda essa oração em amarelo é a oração subordinada adverbial temporal. Lá vai a pergunta. O que é o quando? Isso. Conjunção. Conjunção subordinada adverbial temporal. Você vai ver que na relação de termos atrativos, a conjunção subordinada é termo atrativo. Então, quando a chamaram, correto. Não tem como fazer, senão procliticamente. Pois bem, Kátia se preocupou ou Kátia preocupou-se, dando precedência à ênclise. Kátia preocupou-se, quando a chamaram de irresponsável. Os que a julgaram serão repreendidos por superiores. Lembra? Um O antes de um que? Se eu puder substituir o O por aquele ou aquilo, deixa eu ver. Aqueles que a julgaram, né?
Então você vai dizer que esse o é pronome demonstrativo, lembra? E o que é pronome relativo. E pronome relativo é termo atrativo. Então, a julgaram, correto. Fiquemos com essa observação. Em Kátia se preocupou, temos o uso da próclise. Embora devemos usar a ênclise. Lembra? Próclise é o que eu posso usar, ênclise é o que eu devo usar. Com isso, não tenhamos a próclise como erro gramatical. É que a precedência é do pronome enclítico. Quando o termo não for atrativo, que é o caso Kátia, próclise e ênclise estão o quê? Estão corretas. Mas a ênclise tem precedência em relação à próclise, pois a ênclise demonstra a ordem o quê? Direta. Assim, em concurso público, se afirmarem que em Kátia se preocupou, temos o uso da próclise, mas podemos usar a ênclise, eu vou ter que inverter. Então está incorreta a afirmação. O que fundamenta erro é que não podemos usar a ênclise, mas isso, devemos usar a ênclise. Você diria, ele se feriu? Ou você diria, ele feriu-se? E aí? Mesma coisa. Ele é pronome pessoal do caso reto, não consta como um termo atrativo. Qual é a consequência disso? Ao dizer ele se feriu, isso aqui é o que eu posso usar. E ao dizer ele feriu-se, é o que eu devo usar. Né? Devo usar. Deus te leve. Essa é a chamada frase optativa. Em que consiste? Vamos lá. A frase expressa um desejo. Primeira coisa é que a frase optativa tem que expressar um desejo. Então você se dirige a alguém e expressa um desejo a esse alguém. Tudo bem. Quando você expressa o desejo, a sua frase vai ter que ter um sujeito. E aqui, Deus é o sujeito. E a sua frase vai ter que ter um verbo no imperativo. O verbo tem um imperativo. Mas imperativo não é afirmativo aí? Pronto. Então, o imperativo ele é formado de quem? Vamos lá. Observa a frase. Que eu leve, que tu leves, que ele leve. A origem do verbo, vou botar assim, ó, a seta, vem do subjuntivo. O verbo vem do subjuntivo. Qual é a diferença básica entre modo indicativo e modo subjuntivo? Bem, o modo indicativo comunica certeza. O modo subjuntivo comunica dúvida. Para mim acabou. Não tem mal o que dizer. A frase optativa expressa um desejo, cabendo ao sujeito a opção em realizar a ação. Repetindo, a frase optativa expressa um desejo, cabendo ao sujeito da frase a opção em realizar. Por que cabe a ele? Porque eu não sei se ele vai realizar ou não. Quem me dá a certeza dessa incerteza? Quem me dá a certeza da incerteza? Percebeu? Quanto à ação que esse sujeito, porventura, venha a praticar. Aí que está. É porque na frase optativa o verbo vai ser originado do subjuntivo que expressa incerteza. E aí vem a frase optativa, a expressão de um desejo, cabendo ao sujeito a opção em realizar a ação. Observe que o sujeito, na estrutura, tem a opção em realizar a ação. Não sabemos, é verdade, se irá concretizar ou não irá concretizar a ação. Por quê? Porque o seu verbo tem que estar vindo do subjuntivo. Flávia te ama, Flávia ama-te. Flávia te ama, Flávia ama-te.
Veja que você está diante de uma frase o quê? Exclamativa. Pois bem, frase exclamativa, acabou, próclise. Aí você diz, poxa, por que próclise? Deixa eu mostrar a você. Vamos para cá. Deixa eu levar você para uma outra tela. Veja, quando você disser em língua portuguesa, Flávia te ama, com a exclamação vai trazer a informalidade. Ok? A exclamação vai trazer a subjetividade. Porque você não retém suas sensações. Ao contrário, você expressa suas sensações. Se você expressa sensações, você estará presente na frase. Assim sendo, você está diante da subjetividade. Até aí tudo bem? E a subjetividade é pura informalidade. A próclise, pois bem, converge para a informalidade. Quando eu disse agora há pouco, Kátia, lembra? Kátia, e usando, sei lá, se feriu, eu não errei. Ao dizer Kátia, feriu-se, eu não errei. Ou ele ou ela se feriu. Kátia é substantivo próprio, nome de pessoa. Lembra? Qual foi a teoria? Quando o termo anterior não for termo atrativo, próclise correta, ênclise correta. Embora a precedência seja da ênclise. Então aqui é o que eu, lembra? Devo usar. E Kátia se feriu é o que eu posso usar. Se a comissão disser para você na hora da prova que Kátia se feriu é informal, a próclise é informal, diga que sim, mas se disser Kátia feriu-se é formal, diga que sim. Ok? Diga que sim. Quando o termo anterior não for atrativo, ao usar próclise, isso é o que eu posso usar, e eu estou sendo informal. Ao usar ênclise, é o que eu devo usar, e eu estou sendo formal. Pois bem, no exemplo aqui, agora nessa tela, Flávia te ama, ao usar a exclamação, eu estou sendo informal. Ok? Eu estou sendo informal. Eu estou sendo subjetivo. Então, tenho que usar a próclise. Tá? Agora, ao tirar a exclamação, ao usar a próclise, eu estarei sendo informal. Ao usar a ênclise, eu estarei sendo formal. Tá claro? Julgue verdadeiro ou falso. Aí é com você. Tempo. E aí, certo ou errado? O que é esse que? Comprei o livro, é a primeira oração. Que, pronome relativo. É ou não é? Por que pronome relativo? Porque o que está sendo empregado para representar o termo anterior. E então, ao dizer comprei o livro que, se eu tenho um termo atrativo, então tiro daqui. O correto vai ser comprei o livro que me revelou novidades. É isso? Agora, ao dizer quero que se esqueçam do que falei, primeira oração, quero. Segunda,
que se esqueçam daquilo que falei. Então, entre o do e o que eu corto. Primeira oração, quero. Em relação à segunda oração, a segunda é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E o quero é o P. Lembra? Oração subordinada substantiva. Se é substantiva, o que é esse quê? Não vi. Isso. Conjunção subordinada integrante. Lembra? Conjunção subordinada integrante. E conjunção integrante é termo atrativo. Então, muito bem empregada a próclise. Quero que se esqueçam. Agora, um O antes de um que. Daquilo que falei. Posso ou não posso substituir esse O por aquilo? E dizer, daquilo que falei. E então o O é pronome demonstrativo. E o que é pronome relativo. Opa, pronome relativo? Se é pronome relativo, eu tenho o início da última oração, que é a oração subordinada adjetiva. Só para lembrar o assunto período. Agora que a próclise está aí, quero que se esqueçam e com prudência está. Não te devolver o livro é equivocar-se. Veja só. Para nós não nos perdermos, veja só, vamos lá. Não se inicia oração com pronome oblíquo, não é isso? Ponto 2. Se houver termo atrativo, próclise obrigatoriamente. Ponto 3. Se o termo anterior não for atrativo, eu uso próclise ou ênclise, embora a próclise não seja precedente, e sim a ênclise. Né? A ênclise é o que eu devo usar, a próclise é o que eu posso usar. Agora, qual é a única condição, é o que eu vou ver agora, em que, mesmo não havendo termo atrativo, ou mesmo havendo termo atrativo, eu terei que usar a ênclise, embora deva usar a próclise. Repetindo, mesmo havendo termo atrativo, a ênclise estaria correta, embora a próclise tenha precedência na tela. Não te devolver o livro é equivocar-se. Veja que o não está aqui, é um advérbio. Então, não tem que pensar. Próclise. Próclise. A ênclise, no segundo exemplo, ignorou o advérbio. E não está errado. Então, essa vai ser a minha exceção. Por que exceção? Sim, veja. Se eu tenho advérbio, e eu sei que advérbio é termo atrativo, então próclise não se questiona. Agora, a regra é simples. Se o verbo estiver no infinitivo, que é o caso, verbo terminado em R, é verbo no infinitivo. Se o verbo estiver no infinitivo, mesmo havendo termo atrativo, a ênclise está correta. E ela vai ser o que eu posso usar. Embora, é claro, a próclise é o que eu devo usar. Por que isso se dá? Ora, colocação pronominal, eu disse no início, é com termo quê? É com termo atrativo. Colocação pronominal é com termo atrativo. Vamos lá. Obrigatoriamente. Agora, o verbo está no infinitivo. Bem, quais são as formas nominais do verbo? Devolver, devolvido e devolvendo. Veja que das três situações, devolver, devolvido e devolvendo, eu só tenho sílaba tônica na última sílaba no infinitivo. Veja.
É aqui. Tá vendo? Só tem um termo atrativo, aliás, sílaba tônica no infinitivo. E é o que vai acontecer. Por quê? Quando você emprega a próclise, é um pronome oblíquo átono. E a sílaba tônica no infinitivo é a última. Se esse pronome vier para após o verbo, eu vou ter sílaba tônica no verbo e pronome oblíquo átono. Dá-se um balanceamento na estrutura fonética da língua. Os opostos se atraem. Isso só ocorre no infinitivo. Agora, devolvido, a tônica não é a última, é a penúltima. Devolvendo é a penúltima. Então, olha o que eu escrevi para você. Mesmo existindo termo atrativo, se o verbo estiver no infinitivo, devo empregar a próclise, mas posso usar a ênclise, para que haja um balanceamento na estrutura fonética da língua. É como se você dissesse para mim assim: ah, professor, deixa eu apagar para mostrar a você. Você vai e diz: ah, professor, aqui é um pronome átono. Tudo bem. E o infinitivo, a última sílaba é a sílaba tônica. Pois é. E aí? Se eu puxar para a ênclise, eu vou ter a sílaba tônica e o pronome átono. É isso que o senhor está chamando de balanceamento na estrutura fonética? Pois é. Pois é. Agora, só quem tem esse credenciamento de fazer o balanceamento na estrutura fonética é o verbo no infinitivo. Então, mesmo existindo o termo atrativo, se o verbo estiver no infinitivo, ao usar a próclise, eu tenho a precedência. Mas ao empregar a ênclise, eu não erro. Eu vou ter a ressalva. Eu vou ter isso também como correto. Mais uma vez, leia a nota. Olha lá aí. Mesmo existindo termo atrativo, se o verbo estiver no infinitivo, devo, cuidado, devo empregar a próclise, mas posso usar a ênclise. Ok? Então vamos lá. Não se inicia a oração com pronome oblíquo. 2. Havendo termo atrativo, próclise obrigatória. 3. Se o termo antes do verbo não for atrativo, próclise correta. Próclise correta, embora ênclise tenha precedência. E mesmo existindo termo atrativo, se o verbo estiver no infinitivo, a próclise tem precedência, mas a ênclise não seria erro. Até o próximo bloco.